De um tempo para cá, eu percebi o tanto que as crenças que eu tenho me seguravam, me estagnavam, me mantinham no mesmo lugar. E eu vou falar sobre isso hoje no vídeo. Espero que gostem. Desde esse tempo que eu tô escrevendo, expondo mesmo, eu comecei a perceber que eu já carrego há muito tempo milhões de crenças junto comigo. Crenças que realmente eu acreditava serem de verdade, serem reais, serem absolutas. E a partir do momento que eu comecei a escrever, eu percebi um tanto de padrão na minha vida, assim, e tem tudo a ver com as crenças que me limitavam. Por isso tá o nome crenças limitantes, elas nos limitam, elas nos travam. E tu conseguindo identificar elas, tu consegue mudá-las. Ok, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é um processo que plim, está pronto. É um caminho difícil, é um caminho árduo, precisa sim de disciplina, precisa sim de constância e observação, mas vale muito a pena. Eu vou falar alguns itens de coisas assim que eu fui percebendo e enfim, né, de coisas gerais, mas no meu caso eu vou contar um pouco das coisas que eu já percebi e que eu já consegui mudar, ou não. Se falando em trabalho, tá? Trabalho eu vou incluir escola também, tá? Porque desde a época da escola, assim, eu sempre me sentia meio inferior, eu sempre me sentia meio insuficiente, incapaz, não sei. Eu sempre tive essa crença, assim, de que eu precisava ser melhor, que eu precisava ser perfeita, isso desde sempre, tá? Só que se falando em trabalho, então, né, nos dias atuais, o que eu percebo já em mim? Que eu já melhorei muito. Porque eu entendo hoje que sim, eu sou super competente no que eu faço. Em todas as áreas que eu já trabalhei, eu sempre dei o meu melhor, assim, e antes talvez eu não enxergasse, mas sim eu dei e sou muito capaz, responsável, faço tudo o que tem que fazer direitinho. Me cobro um pouco em relação a ser rápida, sabe, a minha ansiedade, assim, eu faço as coisas para ontem, eu não consigo deixar para depois. É bom para quem me emprega, mas para mim é ruim, entendeu? Porque acaba que eu me cobro demais ainda. Mas hoje, graças a Deus, eu vejo o meu valor. Eu vejo a minha capacidade e isso já foi uma grande mudança em relação às crenças que eu tinha. Já em relação a relacionamentos, e digo relacionamentos familiares, relacionamentos de amigos, relacionamentos amorosos, enfim, englobando todos, tá? Vou partir também da infância. Eu nunca esqueço uma situação que eu passei no Piauí. Como o pai era bancário, nós se mudava muito, né, de cidade. E teve um ano que a gente morou em Parnaíba, no Piauí. Isso eu tinha 10 anos. Gente, eu sempre precisei agradar todo mundo. Eu precisava estar em todas as turmas, ser amada por todas as turmas, enfim, né? Não tinha opinião própria, aquela loucura. Sempre agradando conforme, né, achava conveniente e me deixava englobada em todas as tribos, né? Teve uma situação que aconteceu lá em Parnaíba, eu nunca vou esquecer isso, nem sei se eu já comentei isso com a minha família, eu acho que não, porque eu fiquei pra mim, mas me marcou porque a minha memória é ruim e essa memória ficou de uma situação que tinha dois grupos de meninas. E eu era amiga dos dois grupos. E elas brigaram de um jeito que me fizeram escolher qual grupo que eu ia ficar. Vocês imaginem o tamanho que foi aquilo pra mim. E vocês vão me perguntar, tá, mas e aí? O que tu decidiu? Pra onde tu foi? Se eu disser pra vocês que eu não lembro como é que eu agi, eu não lembro o que isso sucedeu, eu não lembro. Mas eu lembro que aquilo me causou um desconforto absurdo. E eu acho que eu apaguei da memória. Isso é pra vocês terem uma ideia da necessidade que eu sempre tive de agradar, tá? E em relação a amizades ali na adolescência também, sempre fui amiga de todos, sempre disse sim pra todo mundo, sempre acabava que eu não expunha a minha opinião, mesmo sendo contrária, às vezes eu não colocava ela à frente para não causar conflito, enfim, tá? Então esse é o nível, sim, de que eu precisava agradar para ser aceita. Cara, isso é engraçado porque são características muito de crianças que talvez não tiveram tanto afeto, não sei, é que eu converso com muita gente, muitas mulheres com quem eu converso, assim, sentem muito isso que eu sinto, assim, então é uma coisa meio comum,
Mas graças a Deus, nessa nossa geração agora, daqui para frente, nós estamos nos curando, né? Não simplesmente passando por cima e seguindo de olhos fechados ali, seguindo o mesmo padrão com os filhos. Nós estamos nos curando e graças a Deus já transformando a geração que vem aí pela frente, né? E hoje eu percebo assim que eu já não estou perfeita, não estou como eu quero estar, não. Mas eu já consigo dizer muito mais não. Eu já me posiciono muito mais, eu não tenho mais medo de perder amizades, relacionamentos, sabe? Então isso pra mim já é ouro, eu já cresci muito. Gente, isso em pouco tempo. Eu tô há quase 4 meses me buscando realmente, né? Desde que eu comecei a me expor muito, anda me transformando demais, assim. E falando em relacionamentos também amorosos, eu criei várias crenças assim de... Talvez até pelo fato de eu ter perdido meu pai cedo, porque querendo ou não é cedo, eu tinha 17, né? Então minha referência de masculinidade, minha referência de segurança, enfim, né? Eu perdi cedo. E eu criei uma coisa que os homens hoje em dia são todos iguais, que não existe um cara pra mim, que onde eu estou eu não vou encontrar ninguém. Nossa, daí pra cima vai, tá? Estou tentando reaver isso, estou tentando me observar mais para tentar abrir um pouco mais esse meu coraçãozinho, que tá bem fechado, mas tô num processo, mas estou andando, isso que importa. Esse ainda vou penar um pouco, mas bora. É uma coisa mais geral, né? Se falando em mundo, né? Vamos se dizer assim. Muita mania de ficar dizendo que tudo tá difícil. Por exemplo, do sítio, né? Que tá à venda. Ai, porque as vendas estão baixas, a economia tá ruim, a política, as guerras e tá? Também preciso melhorar. Mas hoje eu consigo perceber isso e às vezes quando o meu pensamento já foi criado eu tento não expor ele, porque eu consigo refletir antes de colocar para fora, que eu acho que já é muito importante. E além disso eu consigo ser mais grata, sabe? Eu ando com um sentimento de gratidão muito forte e como eu passei a enxergar as coisas negativas que às vezes se formam ali, as crenças que ainda existem, né? Eu refletindo sobre elas, eu consigo às vezes, sabe, não colocar para fora, ressignificar ali, cancelar meu pensamento. É um exercício que eu faço, que para mim tá fazendo todo sentido e realmente a gratidão tá vindo à tona, assim, cada vez mais. Isso é maravilhoso. Se vocês escutarem barulhinho aí ao fundo, é uma carroça com 2 boi, coisa mais linda, passando aí atrás da minha rua. Enfim, gente, se falando agora em dinheiro, não em trabalho, em dinheiro. Zilhões de crenças também, inclusive eu fui criada meio no cabreiro, sabe? O pai era bastante pão duro, isso tá em mim também, tá? Muito mesquinha com algumas coisas assim. Na época que eu tinha mais dinheiro, eu guardava para conseguir comprar coisa mais cara, por exemplo, botar uma piscina, trocar o carro, esse tipo de coisa. Agora, se é para gastar em roupa, gastar num produto de limpeza mais caro, um Omo da vida, um Downy, sabe? Eu tinha uma certa dificuldade, assim, bem grande. E isso totalmente relacionado a crenças limitantes, tá? Hoje, inclusive, até eu tô com um Omo líquido ali e um Downy, só para vocês terem ideia, tá? Eu estou melhorando. Só que eu tinha aquela coisa que dinheiro para te ter era difícil, que tu tinha que trabalhar duro, sabe, suor, assim, ó, para trabalhar bastante para conseguir ganhar o básico, que não caía de árvores. Todas essas crenças de dinheiro eu tinha, assim. Só que eu entendo hoje que quanto mais eu fico reforçando esse tipo de crença, mais eu me limito a que ele chegue a mim, sabe? Então é o mesmo processo que eu falei há pouco. Quando os pensamentos vêm, eu tento ressignificar eles, eu tento cancelar eles, eu me esforço de ir no mercado e comprar marcas que antes eu não comprava, comprar coisas que antes eu não comprava, porque coisas, obviamente, que eu posso pagar. Eu não sou aquela a Michelle maluca lá que vai, sei lá, gastar um mundaréu de dinheiro no mercado só para dizer que quebrou a crença. Não,
pés no chão, mas movimentando. E isso com certeza faz toda a diferença, porque já está fazendo para mim. E, que nem eu já falei em outros vídeos, eu tô olhando muito menos o meu extrato, eu tô na confiança, sabe? Eu tô comprando coisas melhores, eu tô... enfim, eu tô ressignificando essas crenças aí pra minha nova versão, né? Porque a minha nova versão, né, lá na frente, aqui na frente, tá? Próximo. Ela já tem dinheiro suficiente para viver com conforto, sabe? Ela tem dinheiro suficiente para talvez até auxiliar um pouco mais os filhos, assim, né? Conseguir prover um pouco mais conforto para eles. Não que eles não tenham, mas é coisas mais supérfluas que eles não têm, né? Então eu lá na frente, aqui na frente, próximo, eu já consigo me enxergar assim. Então eu já tô num caminho maravilhoso de quebras mesmo, de crenças. E eu acho que um dos pontos mais importantes, assim, é a gente parar de viver no automático. É a gente observar essas crenças, né? Aí faz tudo, né? O processo de autoconhecimento mesmo. Parar com calma, respirar, avaliar, sabe? Não agir no impulso. E tu conseguindo ressignificar, enxergar essas crenças, estar conscientes das crenças que ainda existem, tu consegue modificá-las, tu consegue sair do automático. E saindo do automático, as coisas vão mudando sim. Então façam isso, comecem a observar mais, tentem entender onde é que está a tua crença, de onde começou, sabe, faz uma anamnese. Uma anamnese é tu saber o que está por trás daquela situação, entendeu? Então faz uma anamnese dessas tuas crenças, porque ali tu já tira várias informações e tu sai completamente do automático. E sair do automático não quer dizer que simplesmente assim, ó, vou mudar tudo a partir de agora e tudo tá lindo, maravilhoso, funcionando, quebrei todas as crenças. Gente, quem dera se fosse. Mas passinhos dados, tu vai transformando o que eram as tuas crenças, tu vai passando a entendê-las, tu vai se curando. E se curando, sim, as coisas vão mudando e a tua realidade também vai mudar. Não estou dizendo que é fácil, não. Acho bem complicado, por sinal, mas é possível. E isso que importa. E na verdade, gente, aí vem outra. A responsabilidade completa é tua de conseguir mudar isso. Não é de mais ninguém, é só tua. Tu tem que querer e se movimentar. Aí vai dar certo. Então bora. Bora, não é fácil, mas é possível. Então, beijo. Era isso.